Mais um dia! Mais um ataque de drone ucraniano a uma refinaria de petróleo no interior da Federação Russa. Isso está se tornando comum. Drones ucranianos danificam refinarias de petróleo. Longas filas para abastecer se formam na Crimeia, Belgorod, Krasnodar, Krai e muitas outras regiões da Rússia. E a superpotência energética mundial, de forma constrangedora, luta para manter o abastecimento de combustível nos postos do país. Com certeza, não era isso que o presidente russo, Vladimir Putin, tinha em mente quando autorizou a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022. A guerra deveria terminar com uma rápida rendição da Ucrânia e a restauração de um governo aliado a Moscou. Quase 4 anos depois, a nação de Putin está presa em uma guerra de atrito sangrenta e desgastante no leste da Ucrânia. E uma guerra de atrito ainda mais destrutiva, de longo alcance e de retaliação mútua contra as instalações de energia de cada um. Na Rússia, os ataques ucranianos às refinarias de petróleo têm impacto crescente, e muitos analistas ocidentais acreditam que o país está implodindo por isso. Aqui está uma análise mais detalhada dos danos que a Ucrânia está causando, de como a Rússia está tentando responder e do que isso significa para o desfecho do conflito. Desde agosto, ataques ucranianos atingiram ao menos 16 das 38 refinarias de petróleo da Rússia, em mais de 20 ataques. A refinaria de petróleo de Ryazan foi a última atingida com sucesso em 23 de outubro. A usina, que abastece a região de Moscou, é a 4ª maior refinaria de petróleo da Rússia. Em 2024, ela processou 131 milhões de toneladas de petróleo, representando 5% da capacidade de refino da Rússia, segundo estimativas russas. Após o terceiro ataque em 2025, um incêndio começou na planta após a unidade de processamento primário, unidade de destilação de cru, 4, que tinha uma capacidade de 4 milhões de toneladas por ano, ou 80 mil barris por dia. Houve tantos danos que a refinaria teve que ser fechada, o que levou à suspensão das operações em várias unidades vizinhas, incluindo uma reformadora, unidade de vácuo, gás, óleo, hidrotratadora e craqueador catalítico. Na noite anterior, um drone ucraniano atingiu a refinaria Dagnontech, em Makhatchkala, Daguestão, distante mais de 1.370 quilômetros de Ryazan. Uma fonte da inteligência militar ucraniana disse ao Kiev Independent que a principal unidade de processamento de petróleo da AVT foi desativada e um grande incêndio começou. A refinaria é bem menor, com capacidade de 1 milhão de toneladas anuais. Ainda assim, é crucial para a cadeia energética do sul da Rússia, sustentando a logística militar rumo ao Cáucaso e a frota do Cáspio. A refinaria, que anteriormente pertencia à família de Magmomed Sultan Magmomedov, o polêmico ex-secretário de Estado do Daguestão, foi transferida para o estado em agosto após a descoberta de uma fraude e corrupção massivas. Em 19 de outubro, as refinarias de petróleo da Rússia enfrentaram problemas em dobro à noite. Pelo menos um drone ucraniano atingiu a refinaria de petróleo de Novokuibishevsk, no oblast de Samara, no segundo ataque em poucas semanas. O ataque provocou um grande incêndio que danificou a unidade principal de processamento de petróleo AVT, 11 um grande tanque de gasolina e um transformador elétrico. Isso resultou na suspensão total das duas principais unidades de refino da planta. A AVT 11 processa 18.900 toneladas dia e a AVT 9 4.700 toneladas dia. Fontes dizem que a planta ficará fora de operação até pelo menos novembro. Na mesma noite, também no oeste da Rússia, um ataque de drone ucraniano atingiu a usina de processamento de gás de Orenburg, na vila de Kolodnia Kiluchi, em Orenburg. Segundo a Reuters, este é o maior complexo químico de gás do mundo, com capacidade para processar 375 bilhões de metros cúbicos de gás por ano. A região de Orenburg também esteve na mira da Ucrânia algumas semanas antes, quando um drone atingiu a Orstnev, a refinaria de petróleo Orgsintes, seguida por uma coluna de fumaça preta subindo acima da planta. A refinaria é uma das maiores da Rússia, com capacidade anual de 66 milhões de toneladas. A planta produz cerca de 30 derivados de petróleo, como gasolina, diesel, querosene de aviação, betume e óleo combustível.
No dia 12 de outubro, foi a vez da República do Baixcortostão assistir a uma de suas principais refinarias de petróleo pegar fogo. Desta vez, um drone ucraniano atingiu uma das enormes refinarias da Bashnev na cidade de Ufa. O conglomerado Bashnev opera 3 refinarias de petróleo em Ufa: Bashnev Ufa Nevdiakin, Bashnev Novoil e Bashnev UNPZ. Juntas, elas compõem um dos maiores complexos de refino de petróleo da Rússia, com capacidade total de cerca de 500 mil de barris por dia. O ataque teria danificado a AVT-5, principal unidade de refino essencial à produção. Desde o início de outubro, drones ucranianos também têm como alvo a refinaria Antipinsk, em Tyumen, Slavnetyanos, em Yaroslavl, a refinaria Tuapsir, da Rosneft, e a refinaria Kinev, na região de Leningrado. Incêndio na Kinev paralisou a unidade principal, que responde por 40% da capacidade de processamento. Isso sem falar em um ataque maciço ao terminal de petróleo de Feodósia, na Crimeia, em 13 de outubro, onde drones de longo alcance atingiram pelo menos 5 tanques de armazenamento. Os ataques causaram um incêndio de grandes proporções que era visível em imagens de satélite 2 dias depois. Esses ataques em outubro continuam a série de investidas da Ucrânia contra instalações energéticas russas, iniciadas em agosto, que já causaram grande agitação na economia da Rússia. Segundo o Dr. Ricardo Connolly, a ofensiva de verão da Ucrânia, chamada sanções cinéticas, foi bem mais devastadora que a campanha contra instalações energéticas russas em 2024, precisamente devido ao momento em que a campanha foi realizada. O Dr. Ricardo Connolly é especialista na economia russa, focando nos setores industrial, energético e de defesa. Ele é pesquisador associado no Royal United Services Institute em Londres e já teve bolsa sênior, adjunta no Centro para a Nova Segurança Americana. Ele é autor de livros como 2018 e A Economia Russa, uma brevíssima introdução, 2020, sobre a economia russa e seu setor militar industrial. Em entrevista ao canal Willy OAM de Matt Williams, o Dr. Connolly afirmou que os ataques de 2024 ocorreram no fim do inverno e início da primavera, enquanto os de 2025 se concentraram no verão. É quando, assim como em muitos países, a demanda sazonal por combustível está no seu auge. Na Rússia, é época de férias de verão e de colheita para os agricultores. O abastecimento de combustível já é pressionado nessa época do ano. Então, qualquer pressão extra pode virar desastre rapidamente. Os ataques da Ucrânia certamente aumentam a pressão sobre o abastecimento de combustível. Antes dos ataques de outubro, o refino da Rússia já caía para 486 milhões de barris por dia, quase 10% abaixo de julho, e o menor nível em 5 anos. Segundo a agência estatal Rosstat, os preços da gasolina no varejo subiram 258% em setembro, maior alta mensal desde 2018. Os preços aumentaram 1.273% em relação ao ano anterior, o ritmo mais rápido em 14 anos. Uma investigação da British Broadcasting Corporation revelou que pelo menos 57 regiões russas tiveram interrupções de combustível após ataques ucranianos a refinarias desde agosto, embora muitas tenham se estabilizado depois. Relatórios da Reuters, Bloomberg e AP Global Commodity Insights informa que ao menos 10 empresas, incluindo exportadoras, foram parcial ou totalmente fechadas em agosto e setembro. Segundo Sergei Vakulenko, pesquisador do Centro Carnegie em Berlim, entre julho e início de outubro, a produtividade das refinarias russas caiu cerca de 10%. Nesta semana, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky afirmou que o dano foi o dobro, ou seja, ataques de longo alcance da Ucrânia a refinarias russas reduziram em 20% a capacidade de refino de Moscou. Talvez ele esteja exagerando, ou talvez os ataques da Ucrânia em outubro realmente tenham dobrado o dano. No fim, essa queda no refino causa caos nos postos para muitos russos tentando seguir com suas vidas. Problemas no abastecimento de gasolina não afetam as Forças Armadas russas na mesma proporção. Os veículos das Forças Armadas funcionam quase exclusivamente com diesel, enquanto os ataques às refinarias afetam principalmente a gasolina. Mesmo assim,
A falta de gasolina nos postos afeta russos e empresas de formas que Putin pode sentir ainda mais. A escassez e o aumento dos preços dos combustíveis deixam as pessoas insatisfeitas. E uma população sentindo os efeitos da guerra de Putin na Ucrânia de forma tão aguda e direta, provavelmente será muito menos favorável a ela do que tem sido, em sua maioria, até agora. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, afirmou que os russos estão totalmente unidos em torno de Putin e prontos para suportar qualquer fardo. Interrupções no combustível e preços altos podem desestabilizar tudo rapidamente. Em janeiro de 2022, a revolta no Cazaquistão, por causa do aumento dos preços do gás de petróleo liquefeito, virou agitação nacional. Protestos, saques e incêndios em prédios do governo levaram a um pedido de ajuda, trazendo tropas russas para restaurar a ordem. Nur-Sultan Nazarbayev, que liderou o Cazaquistão por 3 décadas após o colapso soviético, foi forçado a se afastar após a turbulência. Putin está bem ciente do potencial para agitação semelhante por razões parecidas na Rússia. Então, ele e seu governo têm se esforçado para tentar estabilizar a situação. A primeira maneira que os russos tentaram foi proibindo a exportação de gasolina e diesel para tentar garantir que haja combustível suficiente disponível para satisfazer a demanda interna. A proibição começou em setembro de 2023 para tentar conter a alta dos preços na colheita, após relatos de falta de gasolina no sul do país. O vice-primeiro-ministro Alexander Novak afirmou que o governo está pronto para medidas radicais contra a alta dos combustíveis, causada pela inflação e pelo aumento internacional do petróleo. Os preços do petróleo caíram um pouco desde então, mas a proibição das exportações de gasolina continua. A extensão mais recente, anunciada pelo vice-primeiro-ministro Alexander Novak em setembro de 2025, vale para todos os exportadores e produtores e busca estabilizar o mercado interno, entre interrupções frequentes causadas pelos ataques ucranianos. Segundo Connolly, proibir exportações não esgota tanto os cofres de guerra russos quanto se pensa. Ele afirma que a Rússia aumenta a produção de petróleo bruto, não de gasolina refinada, para compensar a perda nas exportações. Isso, dependendo do preço do petróleo, pode na verdade acabar sendo mais lucrativo. Ainda assim, toda a gasolina anteriormente destinada à exportação que agora está disponível no mercado interno, certamente não resolveu o problema da escassez de combustível de forma significativa. Se tivesse resolvido, a Rússia não precisaria aumentar tanto as importações de gasolina. Sim, a Rússia, grande potência do petróleo e gasolina, agora importa gasolina para tentar conter seu problema crescente. A gasolina importada vem principalmente de Belarus, principal aliado da Rússia. Para ser justo, a Rússia normalmente importa pequenas quantidades de gasolina de Belarus, quase toda refinada a partir do petróleo bruto russo, para começo de conversa. A Rússia precisou aumentar as importações de combustível de Belarus no ano passado para cobrir a escassez, mas não tanto quanto agora. As exportações de gasolina por trem de Belarus para a Rússia quadruplicaram em setembro, atingindo 49 mil toneladas métricas ou 14.500 barris por dia. A exportação extra de gasolina de Belarus pelos portos russos subiu cerca de 1% no mês passado, atingindo 140 mil toneladas, possivelmente suprindo a lacuna causada pela proibição das exportações de gasolina russa. As refinarias Naftan e Muzir, em Belarus, têm capacidade anual de cerca de 240 mil barris por dia cada, mas normalmente produzem cerca de 180 mil. Para colocar isso em perspectiva, a Rússia consome cerca de 38 milhões de barris por dia de petróleo em todas as suas formas: bruto, gasolina, diesel, combustível de aviação, etc. Em 2023 desses, cerca de 869 mil barris diários eram gasolina. Esse carregamento de setembro equivale a menos de 2% da necessidade diária da Rússia. Filas e bombas vazias em toda a Rússia mostram claramente o impacto disso. A Bielorrússia consome apenas cerca de 24 mil barris por dia internamente, o que significa que, teoricamente, poderia exportar muito mais, até cerca de 150 mil barris por dia. No início de outubro, o jornal financeiro russo Kommersant estimou a escassez de gasolina na Rússia em 40 mil toneladas de um fornecimento mensal padrão de 1 milhão de toneladas, ou seja, 20%. Importar.
150 mil barris diários da Bielorrússia aliviaria totalmente a pressão. Ainda há dúvidas sobre a viabilidade logística, o tempo de implementação e a sustentabilidade das medidas. Por isso, a Rússia adota medidas inéditas para importar gasolina de outros países. Antes da guerra, além das pequenas quantidades de gasolina da Bielorrússia, a Rússia quase não importava gasolina de outros países. Por que faria isso se já exportava navios contêineres cheios desse produto? Agora, a situação mudou totalmente. No início de outubro, Novak propôs reduzir a tarifa alfandegária de importação de 5% sobre a gasolina importada da China, Coreia do Sul e Singapura para zero. Importações só serão permitidas por postos de controle específicos no extremo oriente russo, e apenas organizações autorizadas como Rosneft, NNK Joint Stock Company e a estatal Promise Import poderão fornecer combustível. Ele também sugeriu permitir o uso de monometilanilina, aditivo que eleva a octanagem da gasolina, na produção por 6 meses. Ele afirmou que essas medidas permitiriam adicionar ao mercado interno ao menos 350 mil toneladas de gasolina e 10 mil de diesel por mês. Ele acredita que adicionar monometilanilina ao combustível de baixa octanagem para produzir gasolina classe 5 aumentará em 50 mil toneladas a oferta de gasolina. No entanto, é uma medida controversa. O aditivo monometilanilina está proibido na Rússia desde 2016 para atender aos padrões europeus de emissões ambientais. Esta não está entre as formas mais limpas de combustível. Com o afastamento duradouro da União Europeia dos hidrocarbonetos russos, cumprir as regulamentações da União Europeia tornou-se menos relevante para a Rússia. A atual escassez de combustível na Rússia tornou necessárias medidas alternativas. Isso indica perda de confiança na base de refino e tentativa de mascarar deficiência estratégica pelo mercado, principalmente se esses são sinais que alguém quer ver. De modo similar, o Euromaidan afirmou que o Estado russo assumiu o controle da empresa de energia Obolcom e Enigo, antes de 2 bilionários, transferindo-a para o controle estatal. Afirmam que isso prova o desespero do governo russo diante do colapso na capacidade de refino. Muitos veem as filas por combustível e a importação de gasolina como sinais de que a Rússia pode implodir. Outros, como o Dr. Connolly, sugerem cautela ao interpretar a situação. Os preços da gasolina bateram recordes históricos várias vezes no verão. O preço médio da gasolina nos postos de todo o país aumentou 836% de janeiro a setembro de 2025, pouco mais do que o dobro da taxa de inflação para o mesmo período, que foi de 416%, de acordo com dados oficiais da Rosstat. No início de outubro, os preços da gasolina no varejo superaram a inflação pela 9ª semana consecutiva. Mesmo assim, é um aumento anual inferior a 10%. Isso é menor que a inflação na Ucrânia e não leva as pessoas a protestar nas ruas. A Ucrânia está claramente causando algumas grandes perturbações em certas regiões, mas normalmente elas têm ocorrido nas áreas mais distantes deste território incrivelmente vasto. O Extremo Oriente, Crimeia e Donetsk, por exemplo. Como mostram muitos vídeos no YouTube de viajantes, a dor não foi sentida em Moscou, São Petersburgo, Kazan e outras grandes cidades centrais. Esses são os centros onde a Ucrânia busca provocar a agitação social para pressionar Putin a negociar em condições desfavoráveis à Rússia. O objetivo dos ataques? Segundo o Dr. Connolly, o problema é que a Ucrânia não ataca as refinarias russas com frequência ou intensidade suficientes para causar tanto sofrimento. Isso ocorre em parte pelas grandes distâncias que os drones percorrem até a maioria das refinarias russas. As distâncias fazem com que os drones só possam carregar ogivas menores, normalmente de até algumas centenas de libras. Isso não basta para paralisar as refinarias russas, ainda mais com ataques mensais ou menos frequentes. Ele alerta que refinarias de petróleo são projetadas para limitar danos de explosões, como ao compartimentalizar áreas de armazenamento. Elas lidam com materiais altamente inflamáveis e geralmente são grandes empreendimentos espalhados. Ou seja, um ataque de drone com uma ogiva de 300 libras pode causar grande incêndio e interromper operações.
É muito improvável que toda a produção de uma grande refinaria pare, e os reparos costumam ser rápidos. Bakulenko, do Centro Carnegie Rússia Eurásia, confirma que a maioria das refinarias retomou quase toda a capacidade em 1 ou 2 semanas após serem atingidas. Também foi observado que a Rússia está instalando redes e outras proteções antidrones em suas refinarias. Recentemente, aprovou uma lei para mobilizar veteranos da guerra na proteção dessas refinarias. Embora isso não indique o tamanho do problema dos ataques de drones da Ucrânia, se as ações ucranianas servirem de guia, a medida deve também reduzir seu impacto. Connolly destaca que, apesar dos bombardeios intensos, a Rússia não conseguiu destruir a rede de energia da Ucrânia, o que exige cautela. Se a Rússia não tem capacidade para destruir os sistemas de energia da Ucrânia com um arsenal muito maior, não é razoável esperar que a Ucrânia cause danos mais significativos à indústria de refino de petróleo da Rússia, que é muito maior e muito mais espalhada. Ele argumenta com menos poder de fogo. É aqui que aqueles mísseis de longo alcance que Zelensky está tentando tanto conseguir podem mudar significativamente o status quo. Enquanto isso, os ataques ucranianos às refinarias russas nos últimos meses tiveram resposta. Os intensos bombardeios russos a instalações de energia e gás na Ucrânia já obrigaram grande parte do país a enfrentar apagões emergenciais em rodízio. Ou pior, o início da temporada de aquecimento foi adiado, e um número crescente de autoridades está alertando sobre um inverno muito difícil pela frente. A realidade é que a máquina de guerra da Rússia está rachando sob pressão. Os ataques ucranianos revelaram graves vulnerabilidades do Kremlin, não apenas no campo de batalha, mas também em casa, onde a escassez de combustível, a pressão econômica e o descontentamento público estão aumentando. A ilusão de controle que Putin projeta está sumindo rapidamente. Veja neste vídeo o desespero de Putin, com drones First Person View russos atacando suas próprias tropas. Tropas se rendendo, um sinal impressionante de como o exército russo está fraturado e desmoralizado. Inscreva-se no nosso canal para receber as últimas notícias e grandes acontecimentos da guerra entre Rússia e Ucrânia em primeira mão.